Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 131 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Na semana passada, nós iniciamos o estudo de um texto, um relato que está na Revista Espírita de 1865, chamado Nova Cura de uma Jovem Obsidiada de Marmande. Marmande era uma comunidade na França em que havia uma casa espírita, na qual um dos coordenadores, o senhor Dombre, passou a Allan Kardec algumas notícias sobre um fato ocorrido naquela cidade com uma jovem chamada Valentine Laurent, que à época, em setembro de 1864, contava com 13 anos de idade. Como nós vimos semana passada, essa jovem tinha crises convulsivas nas quais ela se tornava muito agressiva, que vários homens tinham dificuldade para contê-la, e quando ela despertava ou retornava dessas crises, não se lembrava do ocorrido, enfim, trazia à família um grande sofrimento. Buscados os recursos junto à ciência, junto à medicina, também junto à Igreja Católica, pois se imaginava ser um caso de obsessão ou de feitiçaria, e nenhum resultado se obteve. Ao contrário, em algumas situações, até a moça se mostrou numa crise ainda mais grave quando dessas intercessões. O fato chegou ao conhecimento da comunidade espírita, que a princípio manteve um contato com os mentores espirituais da casa, que alertaram que era um caso de obsessão muito grave, que esse espírito se chamava Germaine, o espírito que estava provocando aquelas crises convulsivas na jovem, mas que era um caso que deveria ser enfrentado com bastante calma. Então, eles, na reunião espírita, fizeram, a princípio, uma evocação, tentaram um contato com esse espírito Germaine. Mas nesta primeira sessão, o espírito não teve nenhuma disposição de dialogar com os trabalhadores daquela casa espírita. Se manteve proferindo ofensas, bastante agressivo, não disposto a ouvir os conselhos, as questões que lhe eram propostas, enfim, como acontece na maioria das vezes com aqueles que se encontram na vida espiritual muito revoltados e desejando alguma justiça, alguma questão que, enquanto encarnados, não foi para eles devidamente resolvida. Passado algum tempo, depois que esta família não havia encontrado nenhuma solução, foi convidado o pai da jovem para participar de uma nova tentativa de diálogo com esse espírito Germaine. Eu faço um alerta de que este procedimento de se levar a família das pessoas, de se permitir a participação de alguém não espírita ou não pertencente ao grupo mediúnico dentro da reunião, é algo que atualmente não é mais realizado, não é aconselhável. Mas à época, como estamos aqui no início da doutrina espírita, este pai foi convidado a participar para que se tentasse entender quem era esse espírito, para ver se ele tinha alguma consciência. Bom, a primeira sessão, com a presença do pai, ocorreu no dia 16 de setembro de 1864. Mas diz o Sr. Dombre que antes da evocação da Germaine, os guias espirituais da casa deram algumas instruções. E eu preciso ler essas instruções para que nós possamos refletir e entender a gravidade desta situação. Disseram então os espíritos: levai muito cuidado, muita observação e muito zelo. Tereis negócio com o espírito mistificador, que junta a astúcia, a habilidade hipócrita, a um caráter muito mau. Não cesseis de estudar, de trabalhar na moralização desse espírito e de orar para esse fim. Recomendai aos pais evitar, em presença da criança,
a manifestação de qualquer medo por seu estado. Eles devem, ao contrário, ocupar-se de suas ocupações ordinárias e, sobretudo, evitar a seu respeito a precipitação. Que lhes digam muito, sobretudo, que não há feiticeiros. Isto é muito importante. O cérebro jovem e flexível recebe as impressões com muita facilidade, e com isso seu moral poderia sofrer. Que não se a deixe conversar com pessoas suscetíveis de lhe contar histórias absurdas, que dão às crianças ideias falsas e, frequentemente, perniciosas. Que os próprios pais se tranquilizem. A prece sincera é o único remédio que deve livrar a criança. Vamos fazer uma pausa nesta orientação dos guias. A necessidade da oração em família em prol da jovem, sabemos que é algo indispensável. Já vimos em estudos anteriores em que espíritos sofredores, espíritos em condição de dispostos a buscar o caminho do bem, se tornam sensíveis a partir das orações dos encarnados. Então, a oração é algo fundamental, sempre durante esse processo. Fazem os guias também outra orientação sobre a qualidade moral deste espírito. Mistificador, astucioso, habilidoso, hipócrita e, sobretudo, um caráter muito mau. Vejamos que, além das possíveis queixas que esse espírito teria em relação aos encarnados, em relação àquela família ou em relação àquela jovem, também tinha uma disposição moral equivocada. Porque dissemos no programa anterior, nem sempre os casos de obsessão se dão a espíritos maus. Quando nós vamos estudar, dentro do conceito que Kardec traz sobre a obsessão, seja no livro dos médiuns, ou no livro Céu e Inferno, ou nas demais obras complementares que também citam esse tema, Kardec faz uma assertiva sobre a obsessão ser proveniente de um espírito mau. O fato é que, com o estudo mais atual, desde a época de Kardec, desde 1857 para cá, percebe-se que nem sempre esse espírito obsessor é um espírito mau. Ele é, no mínimo, um espírito equivocado, pois que não deveria estar ali influenciando um ou alguns encarnados e, de certa forma, atrapalhando o dia a dia daquela família, desarmonizando o equilíbrio emocional de alguns dos seus membros. Mas nem sempre é ali uma maldade. Muitas vezes apenas uma ignorância da sua condição. Mas neste caso de Germaine, os espíritos orientadores, os guias da casa, dizem que sim, há ali uma maldade nesse espírito. Dizem ainda para evitar qualquer comentário na criança que pudesse trazer alguma impressão negativa, falar-se em feitiçaria, em demônio, em qualquer dessas fantasias que pudesse fazer com que a criança se colocasse no estado emocional desequilibrado, com medo, com alguma condição que pudesse ainda facilitar a interferência desse espírito. Prosseguem os guias. Nós vos dissemos, espíritas, vemos que aqui é um comentário geral. O espírito de Germaine tem habilidade. Ele arranjará sempre crenças ridículas, ruídos que circulam ao redor da jovem. Procurará vos enganar. Tirai partido deste caso. A obsessão se apresentará sobre novas fases. Tende-vos por advertidos. Pensai que deveis trabalhar com perseverança e seguir com inteligência os menores detalhes que vos colocarão sobre as marcas das manobras do espírito. Não vos confieis na calma. Se as crises são um efeito mais evidente nas obsessões, são consequências de outro modo bem perigosas. Desconfiai do idiotismo e da infantilidade de um obsidiado que, como neste caso, não sofre fisicamente. As obsessões são tanto mais perigosas quanto elas sejam mais ocultas.
Frequentemente são puramente morais. Tal desarrazoa, tal outro perde a lembrança do que disse, do que fez. No entanto, não é preciso julgar muito precipitadamente, a tudo atribuir a obsessão. Eu o repito, estudai, discerni, trabalhai seriamente, não espereis tudo de nós. Nós vos ajudaremos, uma vez que trabalhamos juntos, mas não repouseis, crendo que tudo vos será dispensado. É, de certa forma, um puxão de orelha. É preciso que os encarnados façam a sua parte, estudando, se orientando, se preparando emocionalmente para essa tarefa. Se você é um trabalhador da doutrina espírita, participa do movimento da doutrina espírita, assim como nós, este chamado é para todos nós. Não só para os trabalhadores, mas para todos nós que, de alguma forma, colocamos a doutrina espírita nas nossas vidas. É preciso o estudo, é preciso a seriedade, o comprometimento com esses temas, porque, disse o Espírito, nós vos ajudamos, mas é preciso que a parte de vocês seja feita. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, diz ele que esses fenômenos, essas circunstâncias que ocorrem muitas vezes nos casos de obsessão, essas crises, se devem muito à influência do espírito. Mas ele dá a entender que talvez possa ter algo relacionado à própria pessoa dessa jovem. Alguma coisa que possa ser descoberta, e por isso ele orienta muita calma, muita atenção, para tentar entender o que se passa nessa história. É claro que talvez se desejasse naquele momento que a espiritualidade, que esses guias trouxessem toda a solução pronta, toda a explicação daquele fenômeno, mas eles sabiamente deixam a equipe de trabalhadores da casa de Marmande para que eles investiguem com calma, com seriedade, com estudo, o que é que se passa naquela família. E assim ocorre quando eles, então na presença do Pai, fazem a invocação do espírito de Germande e fazem a seguinte pergunta na semana que vem. Nós dissemos que o pai da jovem estará participando desta reunião em que se chamará o espírito de Germaine para tentar entender o que de fato está acontecendo. Mas já dissemos também que não é recomendável que alguém não participante da reunião mediúnica esteja presente, principalmente diante de um caso tão grave. Será que a presença do pai, nesse caso, teve algum efeito positivo ou negativo? O que você acha? Quero agradecer a você que acompanha, que participa, que compartilha esses nossos estudos, que de alguma forma está junto conosco, estudando a obra da doutrina espírita e refletindo Kardec. Nós desejamos que este estudo que aqui realizamos sirva para nos trazer esclarecimento, conforto e uma melhor compreensão de quem nós somos e do que a espiritualidade é como um todo. Não nos esquecendo sempre de que Deus está sempre olhando por nós, e quando fazemos a nossa parte com amor, com dedicação, este trabalho será proveitoso, não só para nós, mas para todos aqueles que participam conosco desta existência, encarnados ou desencarnados. Uma ótima semana, que Jesus abençoe o seu lar, sua família, e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!